Você nunca me telefona, porque vai que eu atendo. Você nunca me explica nada, porque vai que eu entendo. Você não pergunta onde eu moro, porque vai que é perto. Você não me pede conselho, porque vai que dá certo. Vai que dá certo. Vai que dá certo. Vai que dá certo. Vai que dá certo, que eu acerto. Você nunca me solicita, porque vai que eu te ajudo. Você não demonstra carência, porque vai que eu te cuido. Você não pergunta o caminho, porque vai que eu te mostro. Você não faz selfie comigo, porque vai que eu posto. 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 Vai que eu gosto. Você não me faz um carinho, porque vai que eu desfruto. Você não me conta da vida, porque vai que eu escuto. Você só me esconde os defeitos, porque vai que eu te aceito. Você não se queixa de dor, porque vai que eu dou jeito. 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 Vai que eu dou jeito, que eu dou peito. Tirarira, tirurirarira, tararira, tirira, parirara, tiririra, tirurirarira, tirurira, tirira, pararara. Olá, amantes da música brasileira. Carla Cruz. Juscelino Filho. Que começo é esse? Juscelino Filho, Carla Cruz. Como estamos hoje, Carla? Como estamos hoje? Tá bem? Tô bem, e você? Muito bem. Aí o pessoal vai pensar que a gente é muito falso, porque eu falo, nossa, eu tô muito feliz hoje com a presença do nosso convidado. Aí eu falo, mas você fala sempre, mas gente, o que você quer que eu faça? Assim, tamo bem, gente. Vamos fazer o quê? Toda entrevista a gente vai falar isso agora. Quem que tá aqui hoje, Carlinha? Quem que tá aqui hoje? Hoje a gente tá aqui com ele, compositor, um instrumentista maravilhoso, Emerson Leal. Ah, olha aí. Gente, essa recepção, eu fico assim sem saber o que dizer. Na verdade, é o seguinte, eu estar aqui com vocês é um sinal de que eu tô fazendo as coisas certas na vida. Que isso! Entendeu? É sério, gente, é isso. sério. Demais estar aqui. Eu sou muito fã do canal, muito fã de vocês. Assisto, já assisti várias entrevistas, várias pessoas, vários amigos que passaram por aqui, Verdade. entendeu? Então, assim, eu acho que vocês estão sempre de parabéns. Estou honrado de estar aqui mesmo. Ah, obrigado. Eu que vou aprender hoje. Agora eu vou ficar ligeiro, vou ver como ele pensa, como ele age, para ver se eu consigo tocar um pouquinho esse. Vamos lá pro nosso martírio? Bora! A gente tem um martírio agora antes de começar a entrevista, que são os recados. Muitos Porque recados. são muitos recados. O primeiro, a gente está na TocaCast, que é esse estúdio de podcast. Além do nosso programa aqui de entrevistas, além do Musicalia ser feito aqui, a gente vai ter um programa de história para vocês e tem um programa de ciências aqui também, com os 3 elementos, o Pirula, o Emílio Garcia, a Mila Massuda e o Carlos Ruas aqui também na TocaCast. E também temos a Toca Livros, que é a sua empresa de audiolivros. Aqui na descrição, você vai conseguir um voucher. Então a primeira pessoa que entrar aqui, no link que está aqui embaixo da Toca Livros, vai conseguir
um voucher. Se você chegou atrasado, não conseguiu o voucher, é porque não foi a primeira pessoa. Tá, Fica pra bom? próxima. Fica pra próxima. Mas sua empresa de audiolivros, lá tem um catálogo maravilhoso. Se você tem dificuldade de ler ou não tem tempo de ler, audiolivro é uma saída. Você ouvir seus conteúdos. Também nesse estúdio temos Musicalia Show. Vocês viram Emerson Leal tocando a sua música maravilhosa, com esse ouvido incrível que ele tem, né? E você também pode tocar suas músicas aqui nesse estúdio. Então, músico independente, tem dificuldade de gravar suas músicas, você vai gravar aqui áudio e vídeo, 5 câmeras, uma delas câmera móvel. Você pode pegar, jogar no seu canal do YouTube, você pode pegar, mandar de portfólio para shows, enfim. Você pode pegar apenas o áudio e botar no Spotify, por que não? Então, há umas série de possibilidades que você pode fazer com esse material e esse serviço que está sendo prestado para você. É o Musicalia Show, o link está aqui também na descrição. E eu acho que acabou, né? Não. Não acabou. Não. Então, deixa eu tomar água para... É sempre bom, né, nessa hora, tomar aquele golinho de água. Lojinha falar. Musicalia. Lojinha Musicalia, você tem canecas, camisa do Clube da Esquina, Rita Lee, vai vir camisa de Raul Seixas, Chico Buarque, vai vir camisa Belchior, né? Então, e tem tudo isso para você lá. E tem também o nosso livro, A Religião na MPB, que eu vou mandar pro Emerson assim que ele tiver pronto lá. Um vai para você. Maravilha. Já me comprometo Já a tô mandar aguardando. Já me comprometo a mandar Já um. vou cobrar. Já vai cobrar. A Religião na MPB também tá por lá, na nossa lojinha, aqui do Musicalia. Todos os links que a gente falou na descrição. Tá bom? Ufa, né? Bom, Emerson, eu quero começar com eu te conheci, né? Lógico, você já tinha seu trabalho e tal. Eu que cheguei atrasado no rolê. Mas eu te conheci por causa do disco Caravanas, do Chico. Sim. Né? Você já tinha feito esse lance também com o disco anterior. Mas foi no Caravanas que eu te conheci. Sim. Tirando a música, irritantemente, pouquinho depois do lançamento e com uma com uma fidelidade absurda. Você fala, gente, eu comentei com você, achei que você trabalhava no álbum. Quando eu comprei o álbum e não estava nos créditos Emerson Leal, eu falei, meu, o que acontece ali? Né? Cara, assim, a primeira pergunta que é um pouco técnica, né? O ouvido, esse ouvido privilegiado que você tem. Você tem ouvido absoluto ou relativo? Bom, ouvido absoluto, eu assim, já ouvi dizer que é a pessoa que tem ouvido absoluto, ela consegue reconhecer uma nota sem uma outra nota de referência, não é isso? Por exemplo, se você tem hoje aquele som do telefone, a gente sabe que é lá, né? Ou próximo do lá e tal. Mas assim, ouvir uma nota e você dizer qual é aquela nota, eu não sei se eu já fiz esse experimento na minha vida, mas assim, um ouvido relativo muito bom eu tenho. Assim, isso aí treinado. Eu tenho. E aí eu vou dizer, assim, como é que isso veio sendo cultivado? Meu pai toca violão, né? Ele sempre tocou, assim, e ele tinha um violão em casa, isso eu tinha 9 anos de idade, tinha um violão sem cordas em casa, esquecido no armário, assim, aí um dia eu pedi para ele colocar corda. E aí ele colocou, tal, e me ensinou a afinar. Afina assim, ó, quinta casa e tal, aquela coisa, quem toca violão sabe o que eu tô falando. E aí ele me deu para afinar, é assim que afina, é assim, tá, e afinei de primeira. Aí depois eu soube disso, ele foi comentar com minha mãe. Poxa, mas o ouvido do Emerson é ótimo, o Emerson tem um ouvido muito bom e tal, quando eu tinha 9 anos. E aí ele veio falar comigo, não, mas seu ouvido é muito bom e tal, não toque com violão desafinado porque é ruim pro seu ouvido e tal. E eu fiquei com aquela coisa, aí o que é que acontece? O que isso representa? Isso representa uma confiança, né, cara? Eu fui crescendo confiando no meu ouvido, entendeu? E aí é isso. Aí a história do ouvido é engraçado porque assim, aí eu tocava as músicas que eu ouvia no rádio e tudo mais. Assim, na pré-adolescência tocava muito Legião Urbana, né? Aquela coisa, mas tocava assim, já assim, chegando junto, né, dos arranjos, digamos assim. Não é só acorde seco e vambora. Não. Aliás, o meu pai me deu, como é que eu aprendi os acordes primeiros, assim? Meu pai me deu um livro do Roberto Carlos, só que ele não me falou que aqueles desenhinhos eram o braço do violão, tá? Ele não me falou nada, ele me deu na minha mão e pronto, se vira, né? Aí eu entendi que aquilo ali era o desenho do braço do violão e comecei a fazer os acordes. E ali eu fui, né? Até que na adolescência, encurtando a história, né? Eu conheci uma menina, um amigo meu me apresentou uma menina. Ele falou assim, eu tinha uns 14 anos. Você toca violão, né? Eu vou te apresentar uma menina que gosta de violão, aquela coisa. Aí tem que ser uma parada dessa para dar uma mudada na história. Sempre tem que ter, né? Aí eu conheci ela e ela falou assim,
Ah, eu ouvi dizer que você toca violão e tal. Você toca João Bosco? Eu falei, toca. Mentira, não tocava nada. Aí, beleza. Não, toca João Bosco tal, toca tal música, beleza tal. Aí, assim, fui pra casa, peguei com uns amigos, emprestado disco do João Bosco, assim, e aí eu fui ouvir. E eu pensei, caramba, isso que é violão, né, cara? Eita, Isso nós, é aí violão. mudou. E aí mudou totalmente, assim, a minha direção. Eu mergulhei no mundo da música chamada MPB, assim, a partir daí, né? Nunca mais eu vi essa menina de novo, mas esse encontro valeu serviu, né? E aí o João foi um grande ídolo, assim, é um grande ídolo, claro, hoje é meu amigo. Hoje... Né? Mas assim, eu sou super amigo sou super amigo da família, assim, uma honra, né, ter o João na minha vida. Mas assim, e aí depois disso, aí veio o Chico com mais assim, aí eu comecei a mergulhar na obra assim, dos grandes caras, né, da música brasileira. E o Chico e o João foram os caras que me guiaram nessa fase, assim, entendeu? E aí essa coisa do ouvido, né? Eu pegava um disco do Chico e ia aprender tudo, assim, baseado assim naquele momento ainda daquela obrigação, daquela responsabilidade que eu tinha de aprender João Bosco para tocar para aquela menina. Caramba! Quando eu vou tirar uma música é aquilo que me impulsiona, mesmo que eu nunca mais vou ver essa menina. Que loucura! Existe essa isso. válvula que não foi, mas que mantém você fazendo... Que mantém, cara. Você acredita nisso? E você saiu do Legião pro João Bosco? Não, era Legião, era assim, a gente sabe que a cultura que tem mais grana, ela chega primeiro. Então, essa coisa da música internacional, né, e tudo mais aqui que tocava no rádio, muita coisa que tocava no rádio, assim, muita música gringa mesmo. Aí eu passei no vestibular do Cefet, que era a escola técnica, né, na época, e pedi ao meu pai o quê? Uma guitarra. Eu já tocava violão, mas pedi a ele uma guitarra, né, aquela coisa, guitarra. Aí eu fui aprender, assim, Dire Straits, né? Meu Mark Knopfler era um ídolo dessa época, né? Um cara que tem um jeito muito particular de tocar guitarra, um grande músico, né? Então, essa coisa, eu tava nessa onda, assim, do pop rock, do rock internacional. Tinha um amigo meu que gostava muito de Guns N' Roses. Aliás, esse mesmo amigo que me apresentou essa menina. Gostava muito do Guns N' Roses, E aí, assim, foi um começo de um marco. Por quê? Foi um marco, assim, foi um começo de uma outra história. Por quê? Porque assim, aí eu comecei a tocar João Bosco na escola, na escola técnica, né, no Cefet. E assim, e aí, cara, assim, eu me permito dizer, já tem muito tempo, eu me permito dizer que foi um sucesso, cara, assim, foi um sucesso. Aí foi um sucesso, mas assim, eu achava assim que era aquela coisa daquele microcosmos ali, entendeu? E tudo mais, mas assim, era bacana, e assim, e ali eu já comecei a entender, eu falei, não, eu acho que eu faço isso direitinho, assim. Caramba, velho, mas assim, direitinho mesmo, né? Hoje é um absurdo. Quem não viu o que eu tô falando, tem muita gente do canal que gosta disso, né? Então comparem, ouça a música original e vai ver ele tocando as canções como ele tira, assim, que é um absurdo mesmo. Eu tiro só o meu dó maior, meu sol maior ali e acho que eu tô abalando. Agora, a gente falou de João Bosco, vamos falar do single. Vamos lá. Samba Inacabado. Sim, o Samba Inacabado. Olha só, até onde tudo isso trouxe. Isso parece assim a vida, né, cara? A vida leva a gente para lugares, porque assim, essa história também é uma história longa, mas eu vou tentar encurtar, né? Que assim como você viu, eu tocando as músicas do Chico, o Chico também viu. E aí o que é que acontece? Em 2011, que eu estava tirando as músicas do disco Chico, né? Eu não esperava isso. Ele foi apresentar o disco numa live com o João Bosco, porque eles têm uma música chamada Sinhá nesse disco. Espetacular, né? Que virou um clássico deles instantaneamente, virou um clássico dos dois. Os dois cantam no show deles, assim, até hoje, para sempre, né? Agora. E aí, aliás, eu tive no show de verão da Mangueira, agora lá no Rio, e eles tocaram essa música também. Nossa, Sinhá, legal. tocaram essa música. E aí, nessa live, o Chico falou de mim pro João, né? E eu soube, né? Tem minhas fontes. Eu soube que depois, quando acabou a live, o Chico foi mostrar pro João. Olha esse cara que eu falei, vem ver ele aqui. Foi mostrar eu tocando o Sinhá. Caramba! Legal. Aí, bom, aí o tempo passou, eu conheci o Chico, né?
tal, e eu não conhecia o João ainda. Mas aí eu conheci a filha do João, a Júlia, que é minha Sim. parceiraça. Júlia, te amo, beijo, te amo eternamente, você sabe disso. E a Júlia... E a gente passou a ser amigo, assim, passou a ser parceiro, né? Até que um dia a Júlia me chamou para um aniversário dela, isso eu nunca contei, tá? A Júlia me chamou para o aniversário dela, vai lá em casa, tal, vai ser assim pra gente mesmo, tal. Já tinha um tempo que a gente andava junto, assim. E aí, não, vai ser só a gente e tal. Beleza, aí eu chego lá na casa dela, a gente chega, eu fui com minha mulher, Ariadne, a gente foi lá e tal, entrou, tal, falou, até que ia subir a escada lá pro deck lá em cima. Quando eu subo a escada, eu dou de cara com o pai dela, que é o João. Só ele. Aí eu falei, pô, tal, legal. Aí ele me chamou pra falar, pô, Emerson, que bacana, né? Que era o Chico que me falou de você e tal. E aí começou essa onda toda, né? E aí a gente começou uma amizade boa, uma amizade preciosa que eu tenho no coração, que é muito bacana. E aí eu convidei ele, né, para fazer alguma coisa tal comigo, tal, e mostrei essa música, né? Ele falou, pô, essa música é maravilhosa, tal. E aí ele pensou em fazer com nós dois cantando e tocando, né? E aí eu fui na casa dele, passei a música algumas vezes, ele falou, cara, toca só você, porque é isso aí, tá pronto e vamos nessa. Aí a gente gravou, aí a gente ia gravar, assim, em 2020, só que veio a pandemia e ficou adiado, ficou um samba em suspenso, né? Olha samba inacabado samba mesmo. Inacabado mesmo, né? Inacabado mesmo. Aí no final de 2021 a gente gravou, tanto que no clipe, quem assistiu o clipe vai perceber que a gente está de máscara ainda, né? É verdade, é verdade. Né? A gente está de máscara e em 2022 eu lancei. Isso é um marco, assim, e para lembrar que, assim, quando a gente lembra que nos anos 90, na escola, o pessoal me chamava de João Bosco porque eu tocava. Fala, João Bosco! É assim, né? Porque eu tocava as músicas dele. E aí eu comentei isso com ele nesse dia, né? E é uma coisa fascinante, né? Como a música leva a gente, como a vida leva a gente para lugares assim, sabe? Que a gente nem imagina, né? Uma coisa tão distante, né? E é isso. E a levada do início é muito João Bosco, né? O violão é muito João Bosco. Muito, tanto que né? quando eu ouvi, eu falei, o violão deve ser o João Bosco. Depois que eu soube que não, era o Emerson que estava fazendo violão. Então tem esse sotaque. Não, tem esse sotaque, tem essa influência, né? Uhum. E essa música eu tocava de outras maneiras também. Eu peguei o violão e, vamos dizer, refiz mesmo a maneira de tocar para esse encontro, porque assim, tudo que o João tinha me ensinado lá atrás, né, sem ele mesmo saber, né, eu pude colocar nessa gravação. E eu acho que ficou uma gravação assim maravilhosa. E a interpretação dele é tão incrível que parece que é uma música dele, né? Ele traz para ele, isso é impressionante. Ele traz para né? ele, assim, isso é maravilhoso. Total, né? Isso é maravilhoso. Realmente é um negócio que tá no coração e tá para sempre, para todas as pessoas que quiserem ver esse momento. Quando vocês quiserem, tá no YouTube, tá disponível e é maravilhoso. Tá É isso que eu posso dizer. Gente, tá disponível e tem que ir lá ver porque tá maravilhoso mesmo. Mas teve uma pandemia no meio aí que deu uma atrapalhada. Como é que foi a pandemia para você, esse momento? Olha, a pandemia foi uma coisa que, bom, inesperada para todos nós, né, cara? É um negócio que a gente nem imaginava. E assim, ela começou começou na China, né, em 2019, tanto por isso que é Covid-19, o nome né, como é conhecido o vírus. E eu acho que a gente não estava imaginando, não só a gente aqui no Brasil, mas o mundo não estava imaginando uma coisa que fosse tomar um tamanho, né, que fosse ficar num tamanho daquele, né? E assim, aí demorou e tal, e foi chegando. E eu lembro que eu ia participar de um evento grande na Bahia, né? E o evento foi cancelado em cima da hora da gente pegar o avião, porque era um evento para umas 4.000 pessoas, e aí o presidente da empresa teve que tomar uma decisão, e a decisão foi não ter o evento. Então ali a gente começou a saber, e foi no dia 16 de março de 2020. E ali, eu com as malas prontas para ir para o aeroporto de Congonhas, e aí eu recebi a mensagem de que a gente não iria mais. E assim, ali foi o dia que a gente começou a ver que o negócio estava sério mesmo, né?
E depois daquilo foi tudo isso que a gente sabe, né? Indo no mercado, lavando as compras, aquela coisa toda, né? E assim, né? E teve isso, a gente lavava as compras, cara. E assim, pra música foi um negócio que, nossa, é incalculável, né, cara? O prejuízo que se teve, né? Acho que mudou muita coisa, assim, sabe? Mudou a nossa maneira de ver as coisas, eu acho. Né? A pandemia ensinou muita coisa, né? Pra gente, né? Foi um período que eu espero que não se repita. Espero que não se repita, favor, né? Por favor, né? Pois é. Apesar que eu acho que também a gente não aprende, né? Se acontecer uma coisa, parece que... Porque, vendo a história, a gripe espanhola no começo do século XX foi bem parecido. Mesmos... Você fala, cara, parece estar repetido, né? Parece estar repetido. Até um presidente tonto do Brasil na época também... Pois é, né? Só que o da época morreu, né? Podia ter acontecido mesmo. Então, vai ser preso aí. Mas teve na frente da tela que você fez? Na frente da tela. Fui, realmente. Na frente da tela, cara. Era uma música que eu fiz para uma cantora daqui de São Paulo chamada Ariela. Sim. Cantar. Ariela que não tá mais com a gente. Mas eu fiz para ela cantar. Isso em 2012 e tal. E aí, o que é que acontece? Na pandemia, eu achei que ela tinha muito a ver com aquele momento, né? Porque, assim, a gente estava se falando a gente já se fala pela tela, mas aí a pandemia reduziu a nossa comunicação a isso, né? E ela fala, eu vivo na frente da tela, é nela que vejo você. A gente se fala por uma janela e a solidão parece desaparecer, né? É um refrão muito bacana que eu acho, assim, que tinha muito a ver com o que a gente estava passando, né? E aí eu reuni amigos, família e chamei todo mundo para fazer aquele clipe, né, em conjunto. Eu gravei no meu home studio, né? E eu acho que ficou bacana. É um momento de você também, de você se conectar com as pessoas e sabe, tirar força da arte para a gente seguir levando e mostrar que a gente está junto, né? Eu acho que teve essa função na época, sim, né? É bem bacana, é uma música que eu gosto muito também. Boa lembrança sua, adorei. Que foi o período pandêmico, né? Exatamente. Mas, gente, assim, agora uma coisa que me chama a atenção, a gente tava falando lá fora, né? Inclusive a entrevista começou, né? Meio que lá fora, a gente falou um monte de coisa já. E você falando do verso aqui agora, a sua forma de fazer as letras também é muito boa, que é uma coisa que fica meio né, soterrado pelo fato de que você é um instrumentista absurdo. Agora, as letras, a forma de você unir a melodia e letra também é muito preciso. De onde você acha que vem essa intuição ou sei lá o quê? Olha, cara, eu sempre, assim, eu gosto muito da língua portuguesa, né? Ou da língua brasileira. Olha só, vamos chegar lá. Viva Tom Zé, vamos chegar lá. Viva Tom Zé. Vamos chegar lá. Mas, assim, eu sempre gostei muito de língua portuguesa, sempre fui muito bom de redação, sabe? E de português mesmo, assim, pô. No ensino fundamental eu era dos melhores alunos da escola. No ensino médio eu era um dos piores, mas isso é pra... Não, cara, o violão me sequestrou. É um negócio, sabe? Não faço isso em casa. Mas assim, ó, então, português eu sempre fui muito bom, eu sempre gostei. O que é que acontece? Meu pai um dia chegou em casa, meu pai é portuário, né? Além de músico. Chegou em casa com uma caixa enorme, nos anos 80 isso. Com uma caixa enorme da editora Abril, que tinha vários discos, assim, tinha os fascículos da história da música popular brasileira, né? E aí tinha vários discos e tinha livros, tinha Manuel Bandeira, tinha Graciliano Ramos, tinha estrangeiros como Hemingway, tinha Agatha Christie, tinha, sabe, esses livros de suspense, né? E tinha gibis, né, revistas em quadrinhos, assim, coletâneas e tal. Eu lia muito. Imagina, uma criança de, sei lá quantos anos eu tinha, 7 anos, uma criança recém-alfabetizada, lendo Manuel Bandeira, já de cara, assim, por quê? Por quê? Mas olha só, mas é por quê? Porque era o livro que estava ao meu alcance, era Manuel Bandeira, desculpa. Já, com licença. Né? Com licença. E aí, assim... Não, isso é um privilégio, sabe? Com certeza, com certeza. Né? É um privilégio, a gente tem que reconhecer isso, né? E eu tomei gosto por aquilo, porque assim, você vê os poemas do Bandeira, tanto que o Bandeira é
meu poeta, né, até hoje, né? Eu adoro Drummond, adoro Quintana, adoro os poetas, Vinícius, sabe? Mas o Bandeira é meu poeta. E o Bandeira é bem hoje. musical também, né? Ele Bem é muito... musical. Tem, assim, tem canções, né? De Sim. Villa-Lobos e Manuel Bandeira, Sim. né? E assim, e aquela coisa dos poemas, eu via os encartes dos discos e os poemas, era para uma criança, é como se um poema fosse uma letra sem música, sabe? É tipo assim, e aí o que é que eu fiz também? Eu brincava de colocar música nos poemas, tinha isso Ai, também. que Ah, olha que legal. Brincava de colocar exercício. Sem saber que era exercício. Sem saber né? que era exercício, Sem não saber que tava era exercício. brincando ali, né? Tô brincando, né, cara? E aí, assim, então, vamos dizer, é uma coisa que eu não sei explicar muito, mas assim, vamos dizer, a experiência com as palavras vem desde esse momento. Inclusive vem antes do violão. A música não, a música é desde sempre, desde que eu nasci, eu acho que assim, que eu entendo que eu compreendia a música, sabe, que eu fruía a música. Isso é desde que eu nasci. Mas assim, antes de tocar violão veio a leitura, né? Era a leitura mesmo, era as letras. Tem uma coisa que eu conto assim com um orgulho, sabe, que na 7ª série, a Pro Márcia, lá na Bahia a gente chama eu sou de Salvador, tá? Eu descobri que meus amigos aqui são baianos também. Eu fiquei feliz de um jeito, cara. Nossa. Mais um programa de baiano. Mais um programa de baianos. Maravilha. Pro mundo inteiro Pro agora. mundo inteiro. Então... Não é isso? Então, eu tava na 7ª série, a professora Márcia, a gente chama de Pro, né? Pro Márcia. A gente tinha que fazer uma redação. E ela colocou umas... Eu não sei nem se ela chamava de redação. Ela tinha que fazer um texto, né? Com as palavras, passarinho, ninho, alguma coisa assim. E deu algumas palavras lá pra gente e a gente começou a fazer. E aí, o que acontece? Eu fui o primeiro a entregar. E eu voltei lá pra trás, eu estava sentado lá no fundo da sala. E eu fiquei lá, né? Tal. E todo mundo continuou fazendo. Eu fui o primeiro a entregar, todo mundo continuou fazendo. Ela pegou, leu, olhou pra minha cara assim, sorriu e levantou com o papel e saiu. Imagino eu que para mostrar para outra professora, né? Olha aqui o que meu aluno fez. Aquela coisa, seu aluno faz isso? Não faz. Entendeu? Isso eu conto com o maior orgulho, cara. Então, assim, vem desde cedo também o gosto pela leitura, né? E por escrever. Então, acaba que as coisas se encontram na canção, né? Com certeza. As coisas se encontram na canção. E deságua com a fluidez incrível, né? Porque as letras parece que nasceram, cai como uma luva, né? Ah, obrigado. É sensacional. Obrigado, Juscelina. Você é muito gentil. Inclusive, ele estava falando da... Qual foi? Foi com o Tati? Não, foi com... Ao contrário. Foi Tom Zé. com o Tom Zé que você recebeu a letra. Isso, né? eu E o recebi a Juscelino letra. ainda falou assim, nossa, usa menos usual, né? Pra gente, normalmente tem mais dificuldade, né? Pra fazer nesse sentido, né? De letra primeiro e depois a melodia. Mas você já fazia desde sempre. Mas aí, olha isso. Olha, agora que você tá falando que eu fui pensar realmente nisso. Isso é uma coisa que eu fazia desde criança. Claro que eu não fazia com, vamos dizer, com o conhecimento que eu tenho hoje. Sim. Mas eu via no encarte as letras e via os poemas no livro. Bom, isso aqui é uma letra que precisa de música. Tá faltando algo aqui. Tá faltando, olha só. Sensacional, gente. Tomara que os poetas não fiquem bravos comigo. Era o seu pensamento no período. Eu acho que exato. a gente tem noção, né? Tem o próprio Chico Buarque, alguém que fala isso bem abertamente num documentário ótimo chamado Palavra Encantada, que é um documentário que ele fala, cara, poeta é uma coisa e o letrista é outra. Perfeito. O Chico falou que ele jamais, olha que louco o que ele fala, ele jamais fez um verso sem a melodia antes. Sem a melodia. As palavras dele tá submetida de fato àquele som. Aquele som. Agora, você sabe que quando eu vou fazer uma canção, assim, eu geralmente, muito raramente, no disco Cortejo, acho que a gente vai chegar lá, né? Mas, assim, no disco Cortejo foi onde essa experiência se deu, assim, de eu fazer música primeiro e letra depois. Mas, assim, no geral, e hoje em dia, eu acho que um assunto que eu penso, uma frase que eu penso, um pensamento que eu tenho, eu transformo aquilo em música e a coisa vai nascendo junto, sabe? Nossa. É diferente, assim. Eu acho que eu me sinto mais à vontade, assim, sabe? Faz sentido. É um jeito bem... Eu pensando agora, realmente. Vai fazendo meio junto, cria uma frase aqui. Aí... Exato. E tem também uma coisa sobre o samba inacabado, uma coisa interessante sobre o samba inacabado é como essa música nasceu, né?
A Ana Carolina, minha amiga. Beijo, Ana. Beijo, Ana. Amo você. Queremos você aqui. É isso. É isso. Ana vai Ana adorar. Carolina. Inclusive um adendo. Toca um pandeiro. Maravilhosamente. Ela é instrumentista incrível, mas o pandeiro você fica, gente, o que aconteceu? Ela é demais. Toca pandeiro daquele jeito, canta daquele jeito, daquele jeito, né? E compõe maravilhosamente. A Ana é maravilhosa. E ela me chamou. A gente estava num evento lá no Rio de Janeiro. E aí ela pegou, não conhecia ela pessoalmente, eu sabia que ela era, ela estava ali, né, tal. Ela pegou no meu braço e falou assim, cara, eu sou tua fã. Eu falei, que é isso, cara? Eu também sou seu fã. E aí pronto, deu match. Legal. Aí, cara, assim, aí a gente ficou amigo, eu fui na casa dela, a gente começou a compor um samba. E não terminou. Não terminou. E aí eu falei, pô, Ana, a gente precisa terminar aquele samba, né, tal. E tal, não sei o que e tal. Até que eu fiquei assim, passou mais um tempo, eu fiquei com vergonha de cobrar. Aí eu fiz uma música, fiz um outro samba, que se chama Um Samba Inacabado. A gente tem um samba inacabado. Aí sabendo dessa história, a letra, né, fica até, né, mas assim, fica mais... Dá pra você entender algumas nuances, né? E aí foi engraçado. E um samba inacabado é isso. O que é que acontece? Assim, eu precisava de uma música para dizer uma coisa. E essa música foi uma das que saiu mais assim, rapidamente, mais, sabe, fluiu mais naturalmente, sabe? Porque eu precisava, tinha um objetivo, eu queria dar um recado realmente. Então, entendeu? Muita coisa nasce assim. Olha só, mas Caminho Mas se bem que eu tô pensando agora, realmente, muitas coisas, até hoje, o que a gente faz, tem umas coisas que já vai nascendo tudo junto mesmo, né? Não tem tão separado assim, não. Loucura. Loucura. É muito bom quando é assim. É muito bom quando é assim, né? É muito bom quando é assim. É muito bom quando é assim. E você sente dificuldade quando a pessoa manda o contrário? Acontece o contrário da pessoa mandar melodia pra você? Ou é bem mais difícil? Porque mandar melodia pra mim... Cara, isso aconteceu muito pouco, sabia? A pessoa fica coada também, vai falar, ixi, vou mandar melodia pro cara. Não sei se... Não, acho que não sei. Mandem melodias pro Emerson Leal. Isso, compositores, mandem. Pra ele letrar, ele é um ótimo letrista também, vamos lembrar disso, né? Pô, muito obrigado. Uma coisa que eu falo do Djavan, né? Djavan é tão bom em tudo que a gente esquece que ele é um excelente letrista. Pois é, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom, o Djavan é muito bom. A música dele tem várias, mas assim, a história de um cantador, história do cantador, eu não sei. É história, né? É a história de um cantador. Maravilhoso. Né? A gente gravou uma vez. Ah, então, tá vendo? Cheguei onde eu queria. Tá vendo só? É maravilhoso. Nossa Senhora. É aquele segundo álbum dele, né? Aquele da capa preta, né? É daquele segundo álbum. Exato. Maravilhoso. E por falar em Djavan e Manuel Bandeira, uma música dele chamada Violeiros, né? Que tem um trecho de um poema de Manuel Bandeira que é maravilhoso também. Ele fez aquela música Violeiros, que é do Coisa de Acender, né? Sim. E a música ficou maravilhosa também. É engraçado que ele pega o começo e faz outra coisa, né? Mas o poema do Bandeira também é maravilhoso. Vai ver que ele fez isso. Ele leu o poema do Bandeira e começou a musicar. Só que aí depois ele fez outra letra. É verdade. Né? Não é difícil, não. Olha, eu vou fazer um vídeo sobre Coisa de Acender. Boa. Deu uma ideia boa. Vamos pro cortejo? Vamos pro cortejo. A gente tá fazendo... De trás pra frente? De trás pra frente. É o de frente pra trás, no caso. Você não foi o cara que fez o book song? Então a gente vai... Então, você sabe que Songbook é uma marca registrada, né? Por isso que a gente fez book song. Nossa, quando lançou... Tá, vamos foi quebrar ideia tudo. do Tom Zé. Estamos falando Tom Zé, então é hora de quebrar as regras mesmo. Vamos lá, a gente tá aqui pra isso. Eu achava que o Songbook era book song justamente por ser o Tom Zé. Como o Tom Zé é tão... botaram o book song porque... Mas as coisas acabam sendo assim, né? Mas a marca é do Almir Diak? Eu não sei, não me lembro. Eu sei que a marca já estava registrada, mas deve ser, né? Da editora Lumiar, né? Do grande Almir Diak. Nossa, do maravilhoso Almir Diak. Aliás, o trabalho que você fez com o Book Song foi incrível, né? O Tom Zé, a gente já conversou ali fora, eu sou assim... E o público do canal sabe o quanto... Não é mais fã, né? É paga pau, né? Um nível absurdo. Outros influenciadores, quando falam do Tom Zé, falam até o Juscelino, né? Que gosta do Tom Zé. Eles já sabem que... Mas o trabalho que você fez ali no Book Song foi, assim, um serviço incrível. E o Almir Diak, né? Um serviço, assim, também, né? Com os songbooks. Por quanta gente estudou, você deve ter vários,
Quanta gente Cara, não estudou com tenho, aquilo? desculpa. Você não tem o songbooks? Eu não tenho songbook. É mesmo? Nenhum, não. Nenhum? Caramba! Eu jurava que tinha. Não tenho, cara. Infelizmente não, desculpa. Almechediak, Não tenho, perdão. onde estiveres. Não é nada pessoal. Não, mas eu não tenho, mas assim, muitos amigos meus têm. É muitos que amigos muita meus gente têm. tem mesmo, né? Eu já É. peguei emprestado, assim, já tirei cheque, já fiz de tudo com Né? o songbook. Já pirateei nos Não, PDFs. que Nossa, mas já fiz de tudo, né? Teve uma vez que a gente fez um vídeo sobre... Era uma live sobre o Noel Rosa. Né? E, cara, eu tive que pegar os três... Eu tinha um colega, o Califa, vou mandar um abraço também. Abraço, Salve, Califa. Califa. Califa, ele falou, você quer? Ele me emprestou os 3 songbooks pra eu tirar, fazer praticamente uma aula, né? Aquela live lá que foi assim... Como os songbooks ajudam, né? Porque as harmonias que ele tirou as harmonias da época. Sim. E o Noel Rosa, ele tem uma coisa que as harmonias o pessoal vai regravando e vai modificando muita coisa, né? Muita coisa realmente mudou. Muita coisa realmente mudou. Eu achava que tava errado. Eu achava que o Almechediak tava errado. Tá errado essa harmonia aqui. Mas se você ouvir as músicas, as versões originais, é pena que o som não é tão nítido assim, né? Mas assim, as gravações originais, você tem uns passeios harmônicos assim, Sim. que foram esquecidos, assim, não se faz mais aquilo, né? Impressionante. Uns caminhos assim. Eu tava ouvindo outro dia uma música que eu gosto muito do Noel. Noel é demais, absurdo, é o né? professor, né? É isso É o que eu ia falar, professor. é uma escola para o cancionista, né? E é uma escola assim que modestamente assim, eu sou um aluno dessa vertente. A vertente do Noel deu no Chico Buarque, deu no Aldir, Sim. deu também no Paulo César. O Paulo César Pinheiro é um cara assim amplo demais, mas assim deu nele também. E eu acho que por tabela veio desembocar em mim também. Eu acho que eu sou um cara que vai mais por aí, sabe? Vai mais por aí, a coisa da fotografia, né? É a fotografia, né? Porque tem letristas que são mais pintores e tem letristas que são mais fotógrafos. Eu acho que eu sou mais da fotografia mesmo. Genial. Assim. Entendeu? Aí eu tava ouvindo a música A Dama do Cabaré, né? Que ele diz, foi num cabaré da Lapa, né? Que eu conheci você fumando cigarro, sabe? Assim, o cara vê, assim, olha uma canção de amor que diz assim, eu conheci você num cabaré da Lapa fumando cigarro, entornando champanhe, acho que é isso. E aí ele foi... ele foi se despedir e tal, um carro nos esperava, mas ela quis ir para casa a pé. Aí isso quebrou o cara já ia fazer a maior cena. Né? Tô num carrão aqui, não, bicho, eu não preciso do seu carro não, vou para casa a pé. E aí no final ela diz assim, um bilhete ele recebeu, onde ela dizia o seguinte, quem é da boemia, usa e abusa da diplomacia, mas não gosta de ninguém, né? Ela disse isso no bilhete. Mas eu tava falando do caminho harmônico. Olha só onde eu fui parar. Fui parar na letra. Olha só. Maravilhoso. Então, mudou muito, né? Mudou o jeito da harmonia. Eu tomei um susto, porque eu fui ouvir eu tenho aquele box que lançaram do Noel, eu fui ouvir as versões originais, mal gravadinhas. Mal gravadinhas não, né? Era o que tinha na época. Tinha. E eu falei, as harmonias são assim. São assim. São assim, cara. É um jeito de pensar diferente. A gente não pensa mais daquele jeito, né? Loucura. Engraçado Loucura. Isso. A gente foi parar no Noel como mesmo? Book Song. Como é que foi o projeto Book Song? A gente quebrou a regra aqui, depois a gente volta pro cortejo. Bacana. Aí é o seguinte, isso se mistura um pouco com a história da minha vida, no geral, né? Que eu fui pro Rio de Janeiro em 2008, né? Saí do aconchego da Bahia e fui para um outro tipo de aconchego no Rio de Janeiro. Quem fez esse caminho vai entender o que eu tô falando. O Rio de Janeiro, assim, é um lugar apaixonante, entendeu? O Rio de Janeiro é um negócio que puxa você, né? Um negócio que, sabe, o Rio de Janeiro é demais. E aí, eu conheci o Rio, logo depois eu tava morando lá. E assim, aquela coisa, cheguei no Rio, poucos amigos, né? Tinha os amigos baianos que estavam morando no Rio, conhecia muito pouca gente e tal, e tinha os momentos mais solitários, né? Aí uma amiga minha, Adriana, beijo, baby, te amo. Ela me emprestou uns CDs do Tom Zé, né? Eu conhecia Tom Zé, mas não muita coisa, assim. Ela me emprestou isso em 2008. Me emprestou uns CDs do Tom Zé. E aí eu comecei a ouvir, acho que eu comecei a ouvir pelo The Hips of Tradition, que eu te falei. Eu falei, que descasso, não né, é cara? possível que uma pessoa fez um disco como esse. Assim. Eu pensava, caramba,
que coisa, né, cara? E eu fui ouvindo. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Aí eu vi que o Tom Zé tinha, na época, um blog. Era o blog do Tom Zé. Né? Ele tinha um blog. Tava na época, tava na época dos blogs, na moda, né? tava na época dos blogs, né? Ele tinha um blog, eu comecei a frequentar o blog. E tal. E eu comecei assim... E aí a gente conversava diretamente com o Tom Zé, com a Neuza, né? Uma vez a Neuza me mandou um e-mail super bonito, falando que gostava muito do que eu escrevia e tal. E ao mesmo tempo eu tomando contato com aquela obra do Tom Zé, e eu tomei coragem e falei assim... Eu mandei um e-mail, eu falei, Tom Zé, sou eu, Emerson, tal. E a gente tinha uma amiga em comum chamada Tatiana Lima. Tati, beijo pra você. Eu vou mandar beijo pra geral, né? Vamos mandar beijo. Vamos mandar beijo pra geral. Vou mandar pro Brasil inteiro. Mãe, beijo. Isso aí. Seguinte, aí, assim, a gente tinha uma amiga em comum, a Tatiana Lima, que é lá de Salvador também. E eu escrevi pro Tom Zé falando quem eu era, papapá e tudo mais. E quem eu era? Um admirador dele, né? Uhum. E que eu tava a fim de escrever o songbook dele. Aí ele falou, eu topo. Nossa. Massa, legal. E aí, agora sim, eu não sabia o que era isso. É um desafio, porque eu descobri que cifrar não tanto, assim, se você tá falando da harmonia certinha, assim. Mas você escrever a partitura das coisas, ainda mais o Tom Zé, que não tem aquela coisa da interpretação... Vamos dizer, é uma interpretação inventiva, né? A interpretação do Tom Zé é uma interpretação inventiva, é uma interpretação livre, né? É uma maneira de cantar absolutamente livre. Então, você escrever a partitura disso é uma interpretação também. Você pode escrever de várias formas, você tem que escolher como é que você escreve. Eu fui descobrindo isso fazendo, tá? Eu não sabia como era. Eu descobri isso fazendo. Então é o seguinte, você se mete numa responsabilidade e depois você tem que se virar com ela, entendeu, cara? Então é isso. Então foi muito bom, foi desafiador. Demorou bastante, porque assim, em meio a outras coisas que eu estava produzindo, inclusive meu primeiro disco, né? Sim. A gente consegui fazer o book song. Aí, assim, na hora depois eu descobri que o nome Songbook é uma marca registrada, né? E aí eu comentei, como é que a gente faz? Ele falou, põe book song. E ficou a cara do Tom Zé. Então, por isso que eu falei, é isso aí, ó. Eu lembro que na época eu até vibrei, falei, nossa, o Tom Zé não vale nada, né? O book song Tom Sempre Zé. Tinha que ser, né? Tinha que ser, exatamente. Não é? E é isso, a gente lançou em 2013... no Recife, na Caixa Cultural em Recife, num show maravilhoso, assim, que, pô, eu lembro que começaram as vendas de ingresso, acabou em 10 minutos, uma coisa dessa, assim, os ingressos. Maravilhoso. Foi demais, saiu pela Multifoco, uma editora do Rio, e é isso, é um orgulho, um trabalho, assim, que nasceu desse período de solidão mesmo no Rio, entendeu? E de me conectar com a obra do Tom Zé nessa época. E foi isso. Foi um trabalho grande, assim, um trabalho porque é uma responsabilidade grande e não dá para fazer uma coisa dessa assim sem você se dedicar, sem você realmente levar muito a sério aquilo ali, né? Uhum. Entendeu? Então, como a obra do Tom Zé merece, né? Então foi isso, mas foi um grande trabalho, assim, foi um trabalho que eu me orgulho muito. Belíssimo trabalho, né? Fãs do Tom Zé, posso falar como um deles, agradecem o legado do Tom. Está aí. Isso. Agora vamos pro caminho natural? Agora sim. Cortejo. Cortejo. Como é que foi essa belezinha aqui? Que tem CD, né? Tem CD. Cara, o cortejo. É interessante essa coisa de ser, né? De trás pra frente, né? Porque geralmente uma coisa leva a outra, né? A coisa de antes leva a outra. Então deixa eu... Book song. Deixa eu pensar, book song. Deixa eu pensar aqui. O que é que acontece? Eu vinha do giro dos shows do primeiro disco, né? Que se chama Emerson Leal, é de 2012, daqui a pouco a gente fala dele, eu acho. Será? Será, né? Coisas assim, surpresas estão acontecendo. Mas vamos lá. Aí, cara, eu fiz 2 shows na Itália
né, em 2 festivais no sul da Itália, em 2014, e que foram importantes assim para eu pensar num direcionamento assim de uma certa forma, direcionamento em termos de como é que eu posso dizer, de ritmos assim para o próximo disco, né, para o disco que eu viria a fazer, né, sabe, de ritmo, de vibe, de conexão com o público, porque na Itália eu estava diante de um público que não falava a minha língua, não falava a língua das minhas canções, entendeu? Então sobram, assim, para mim, como a letra é muito importante, né, que a gente acabou de conversar sobre isso, é uma coisa assim que, bom, se eu tô aqui num lugar onde não falam minha língua, outras coisas têm que chegar nesse público, né? Então, assim, eu entendi, eu percebi que quanto mais o repertório foi variado do show, não foi simplesmente o meu primeiro disco. Eu toquei músicas, eu toquei Roberto Mendes, sabe? Nossa! Sabe, fui pra Bahia, né, cara? Quando a coisa assim fica desafiadora, eu vou pra Bahia, dá tudo certo. Aí, o que acontece? Aí, quando eu percebi, quando eu fui pra Bahia realmente, com aquela coisa do ritmo, sabe? Aquela coisa do chão, daquela coisa do alicerce, entendeu? Eu senti que os italianos me devolviam mais calor, entendeu? Eu falei, olha, cara, isso é bacana. E o ápice do show, eu preciso dizer isso, porque isso é a cereja do bolo de tudo que a gente conversou até agora. Quando eu toquei o Frevo, que é uma música de Tom Zé e Zé de Abreu, aí os italianos amaram, sabe? O Frevo é o seguinte, eu acho que eu posso fazer a capela aqui, né? Sim. Se eu me lembrar, Tom Zé. Essa noite não quero saber de conselho, esquece, deixe pra lá. Me arranje um pecado quente pra me consolar. Pense bem que depois tem um ano inteiro pra gente pagar 50 gramas de amor. Veja lá, é um bocadinho, 20 gramas até. Venha cá, é tão pouquinho, eu vou morrer. Se você não quiser me arranjar um pecadinho. Maravilhoso. Isso os italianos acharam ótimo, sabe? E é maravilhoso, assim. Eu falei, é isso, gente. Sabe? É isso. E aí eu passei a compor muitas músicas desse disco pensando no ritmo, pensando num violão mais percussivo, né? Que é o caso do Roberto Mendes, que é uma outra influência minha, mas aí já não é de criança, é uma influência mais para agora, né? E assim, essas canções, A Fúria, Seu Nome, até a própria Mil Musas Distraídas, que é uma canção mais de amor, assim, ela tem um violão um violão mais, vamos dizer, mais que se pronuncia mais, que se mostra mais, né? E assim, a primeira coisa que eu pensei para fazer esse disco foi isso, né? Tem que ser uma coisa para cima, uma coisa mais percussiva, o próprio violão mais percussivo, sabe? Eu tenho que ir para perto da Bahia, sabe? E tem mais canções sem parceiros, digamos assim. Você fez muito mais sozinho aqui, né? Sim. Tem o Tipo sozinho. Nós, que é com Tati. Tipo Nós com Tati. E tem uma música dos grandes amigos meus, Ana Clara Horta e Gabriel Pondé. É verdade. Ana Clara, Pondé. Beijo, vocês são demais. E João Bernardo também, que é um quarteto. Na verdade, a Ana Clara e o Pondé, eles têm outros parceiros também, né? São outros quartetos, outros trios e tal. Mas assim, existe um quarteto que sou eu, Ana Clara Horta, João Bernardo e Gabriel Pondé. Então, um beijo pro nosso quarteto. Muito tempo que a gente não se reúne para fazer nada, mas assim, eles tinham essa música que passou a se chamar Parado no Perigo. E eles me deram para eu completar a música. A música tem 40 segundos, né? Eles me deram para eu completar. Eu falei, não vou completar, eu vou gravar assim. Já tava maravilhosa, né? E aí eu falei, bom, o primeiro disco eu gravei praticamente tudo sozinho, né? Teve algumas participações e tal, mas assim, de instrumentistas, tem participações do próprio Tati, das cantoras, Verônica e Ariela, mas assim, o cortejo eu estava inserido, né, totalmente assim, com relações na música, então eu chamei uma galera bem bacana para tocar comigo, né? Participa do cortejo João Calado,
maravilhoso, cavaquinista do Grupo Semente. O Pitito, o baterista, que é a caixa do monobloco, ele é maravilhoso, Pitito. Quarteto Radamés em Atali, também, que tocou em várias faixas, né? Eu não posso esquecer, Lívia Nestrovski, que arrasa no Tipo Nós, né? Eu não posso esquecer, gente, pelo amor de Deus. Bom, vamos conversando que eu vou lembrando mais. mas assim, e é isso. E foi um disco que eu convidei as pessoas, né, para participar, né? Instrumentistas e tal, diferente do primeiro disco. Diferente do primeiro disco, né? E as músicas são todas, você fez pro disco? Ou você chegou a pegar alguma que você já tinha? Não, então, vamos fazer um faixa-faixazinho agora? Bora. Pode ser? Nossa, Faixa-faixa. Boa! É pra me ajudar a lembrar, né? A Fúria. Então é o seguinte, a Fúria, eu fiz ela totalmente assim para esse disco, com essa ideia que eu tive. Não, então o violão tem que chegar na frente, entendeu? Porque eu gosto das canções que são canções e que são encontro de melodia e letra, que não importa tanto, digamos assim, a questão do instrumento. Podia ser violão, pode ser piano, pode ser qualquer outro instrumento, né? Assim, eu gosto dessa ideia que a canção, né? A harmonia, a melodia e a letra, ela tem que falar por si. E o resto são complementos, o que deixa, sabe, que leva, que conduz as emoções e tal. Mas o importante é a canção, né? Eu continuo achando isso, eu sempre achei e sempre acharei. Só que nesse disco, além disso, eu quis que o violão falasse mais também. Eu quis que o ritmo, assim, se pronunciasse, independente do que eu estivesse falando na letra, por causa dessa experiência na Itália que eu falei, entendeu? Sim. Então, a Fúria, a primeira coisa que eu fiz, por esse pensamento, eu tenho músicas que eu fiz a música primeiro e a letra depois, porque eu estava mais preocupado com isso, né? Então, a Fúria eu fiz primeiro o violão, que é um violão bem interessante, assim, que tem influência total do Roberto Mendes. Totalmente, apesar de não ser uma chula, né? Mas é um violão que tem influência total do Roberto Mendes, né? A parte percussiva me lembra uma coisa entre Bahia e Pernambuco, sabe? Entre Olodum e Nação Zumbi, mas assim, na verdade ela não tem instrumento de percussão, na verdade eu fiz as programações todas para essa música, né? A Fúria. A Fúria eu acho que eu toco todos os instrumentos, se eu não me engano. Acho que eu toco todos os instrumentos. E assim, e a letra? Agora a letra. A letra é uma coisa muito interessante. Eu tinha música e não tinha letra. Tentei fazer essa letra com um parceiro meu, mas não deu certo. Acho que ela não falava o que eu queria. Aí depois eu fiz uma letra. O que é que acontece? Isso foi depois... Aquelas manifestações de 2013, dos 20 centavos, né? Que, bom... No que elas deram é assunto para outro dia, mas assim, o Rio estava naquele clima, né? O Rio estava naquele clima das manifestações, muitas manifestações e o nome do disco é Cortejo, porque essa palavra aparece nessa música chamada A Fúria, né? Fala para o cortejo passar, para o festejo vingar. O que é esse cortejo? Na verdade, a gente estava vivendo uma época assim essa polarização, ela estava... Né? A gente falava ainda do termo coxinha, né? Falava verdade. Coxinha, petralha. Não se fala mais hoje. Mortadela, pão com mortadela. Mudaram os termos, né? Mudaram. E a polarização ficou até maior, assim, eu acho. Ficou mais forte, né? Mas, enfim, aí o que é que acontece? Nessa época você tinha... Porque no Rio tem bloco de carnaval o ano todo, né? Tem bloco de carnaval o ano todo, ainda bem, né? Graças a Deus, ou a não sei quem, mas tem bloco de carnaval assim direto no Rio. E uma coisa que me chamava a atenção é que as passeatas, assim, as manifestações, as passeatas, elas sempre tinham um quê de carnaval, entendeu? Com as canções, as músicas de ordem. E assim, e a galera ali com as fantasias, com a máscara de não sei quem. E o carnaval também tem essa conotação política, sabe? Os blocos de carnaval também puxam essa conotação política, de fantasias e tal. Em determinados momentos você não sabia, se você depender né, depender de talvez quantas cervejas você tivesse tomado no dia, mas você não sabia, às vezes... O que é bom? Eu tô num bloco que é político ou eu tô numa manifestação que é carnavalesca, sabe?
chegou o momento ali, 2015 e tal, que era tudo meio misturado, né? Porque tudo se impregnou, né? A cultura se impregnou disso e como não deixa de ser nunca, né, cara? Porque tudo é político, né? Tudo que a gente faz é político. Mas assim, e aí é isso. Então fala dessa coisa do cortejo. Era cortejos por todos os lados. E sempre a gente querendo colocar a nossa voz, né? A gente querendo, seja lá quem for a gente que eu tô falando, né? A gente querendo uma coisa, eles querendo outra, seja lá quem for, nós ou eles, enfim. Mas é isso, essa coisa do encontro e da manifestação, né? Como uma coisa que a gente precisava fazer naquele momento, e a gente precisa sempre, mas naquele momento estava uma coisa muito viva, né? E aí sempre se misturava com a coisa do carnaval e tal. Então essa é a história dessa música, né? Caramba! Que coisa, né? E condensar tudo isso é uma música interessante. E seu nome? Seu nome eu fiz pra minha mulher. Agora um beijo especial. Ela ia ficar, cadê o meu beijo? Ariadne, beijo, querida. Ela se chama Ariadne, né? E é um nome que não tem rima, né? Ariadne rima com o quê, hein? Nossa. É difícil. Chama Caetano, porque... E aí... Mas aí eu fiz o seguinte, a música começa, seu nome que rima com quase nada. Verdade. Que causa espanto ou risada de quem nunca ouviu falar. Então é isso, né? E ela sempre conta a história. Ela parou de fazer isso, mas assim, ela sempre contava a história do nome dela, né? Que é a história da mortal que se envolve com Teseu e salva ele do labirinto e tal, né? Ela sempre contava essa história de uma forma maravilhosa e tal. E assim, aí tinha essa coisa do momento que a Ariadne vai contar a história do nome dela. Aí todo mundo assim. É maravilhoso. E aí, cara. Aí eu fiz essa música, assim. Mas, assim, a parte musical é tipo a Fúria, entendeu? Um violão bem, assim, que se pronuncia bastante. Um violão que diz assim, eu tô aqui, entendeu? E ela tem um ritmo, assim, eu conversei muito com o baterista, com o Pitito, sobre essa música, assim, porque como é que ela ia ficar? Ela não ia ficar muito... Porque a gente estava levando para uma salsa, mas não é bem salsa, tem que ser uma coisa, assim, diferente que a gente não achou o nome, né? Mas é uma música popular, é uma música pop, entendeu? É uma música pop. E é bem bacana, seu nome é uma das minhas preferidas desse disco. Olha! Tipo, nós assim. é do Tati. Tipo, nós é uma música minha, que a letra do Tati. Né? Essa canção eu não fiz pro disco. Essa canção eu fiz. Olha aí. Na verdade, assim, a música eu fiz, eu tinha ela, tanto que ela é uma vibe diferente, assim, né? Eu tinha essa música, e aí sim, na hora de fazer o disco, eu falei, professor, eu tenho essa música aqui, né? O que você acha, né, de fazer uma letra? Pô, que legal, tal. Ele fez a letra. Inclusive depois eu mandei para ele, né, a gravação. Ele achou o arranjo maravilhoso. O arranjo é um arranjo de cordas que eu fiz, é o primeiro arranjo de cordas que eu fiz na vida. Você que que eu que fiz o arranjo, que escrevi. Mas foi gravado com músicos... Quarteto Radamés. Quarteto Radamés. Quarteto Radamés em Atali. Quarteto Radamés em Atali gravou. Isso, exatamente. E aí, foi muito bacana, com a Lívia Nestrovski, que deu um show de interpretação, né? E o Rafael Camacho tocando violão nessa música. Deixa eu ver se tem alguém mais. Não tem. É isso. Então essa música foi assim. A música eu não tinha ela pro disco, mas assim, eu achei que eu poderia usar esse tema com uma letra, né? Para o disco. Aí eu convidei o Tati para fazer a letra. Foi isso. Foi metade, né? Foi metade. Exatamente, foi metade. Sem Batom, que tem versos ótimos. Sem Batom tem, né, cara? Sem Batom tem. Isso aí, cara, sem batom. Tem coisas que Tem coisas que... Peraí, não. Não, cara, é uma coisa assim, eu brinco, mas assim, sem batom é uma coisa assim que às vezes... Eu fiquei pensando assim que várias... Sei lá, assim, várias meninas, várias mulheres assim que passaram pela minha vida e tal. Elas tinham uma coisa em comum entre elas, que elas não usavam batom, cara. Olha só. É interessante isso. Eu fiquei pensando, o que será, hein? Por que isso, cara? E eu fiquei um tempo com isso, assim, tá? E aí a música fala... Vamos lá, o que uma mulher que não usa batom, que deliberadamente, assim, que
não usa batom de propósito, que sai na rua sem batom, entendeu? Por que ela não usa batom? Por que, sabe? Eu não sei nem se esse pensamento... Eu nem tenho esse tipo de pensamento hoje em dia, mas eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, né, tô fazendo disco, né? Então, vamos lá. Vamos canalizar isso pra música. Essa música também eu tinha antes, tá? É uma música em 5x4. Eu tinha antes. Tem um violão bem legal também. Então, ela é irmã das outras duas, né? Que eu tinha falado antes. E aí depois eu fiz essa letra. Eu falei, não, essa música é legal, essa é uma música séria e tem a ver, né? Por que uma pessoa assim, por que as mulheres escolhem não usar batom no dia a dia e tal? E aí eu pensei assim, né? Essa é uma música mais, vamos dizer, não muito consciente, sabe? Essa eu deixei a caneta falar, sabe? Essa eu deixei a caneta falar. Essa eu deixei a caneta falar mesmo, sem me preocupar. Porque diz assim, nua, essa sua boca sem batom mantém um tom. Ela diz que ser feliz é decisão, é sim ou não. Então é uma coisa que eu fiz deixando o inconsciente fluir, mas que fala da consciência, né? Ser feliz é decisão. É uma coisa de assim, eu sou feliz e pronto, entendeu? Então é uma coisa assim de quem saiba o que está fazendo. Exatamente, né? É isso? Né? Exatamente, né? Coisinho é engraçado, porque eu fiz uma... Coisinho é como se... Eu não sei se no interior da Bahia as pessoas chamam um a outro de coisinho. Eu nem sei se hoje em dia é assim ainda. Eu também não sei se hoje em dia é assim, nunca mais, mas já ouvi falar coisinho. Coisinho. Coisinho, né? Coisinha menina e coisinho menino, né? Coisinho, porque eu já morava no Rio há muito tempo, e aí eu fui no show de Jerônimo Santana, né? Nessa cidade todo mundo é do chum. Jerônimo Santana. Na escadaria, né, da igreja de Santa Bárbara, naquela escadaria onde foi filmado o filme O Pagador de Promessas, né? E aí, tô lá no show de Jerônimo, e atrás, uma menina atrás de mim foi comprar uma cerveja e tal, e ela chegou pro vendedor, ô coisinho, me deu não sei o quê. Eu falei, cara, já tinha muitos anos que eu não ouvia essa palavra. Eu falei, isso precisa... Porque é isso, você tá fazendo disco, né? Então, vamos lá, vamos, né, colher as coisas, assim. Aí eu fiz essa música que, na verdade, conta a história de um lance, assim, de uma paquera fortuita numa balada, alguma coisa assim, que a menina não sabe o nome do cara e chama ele de coisinha. Essa balada é na Bahia, óbvio. Tem que ser. Coisinha. Claro. Exatamente. É isso. Foi isso. 1000 musas distraídas. 1000 musas distraídas. É um título muito bom. Esse título é ótimo, né? 1000 musas distraídas. Eu também fiz a música antes, então ela é irmã daquelas outras músicas, né? Eu fiz a música antes e eu fiz uma visita à PUC do Rio de Janeiro, na Gávea, né? E eu achei... Essa música é uma música que eu dedico às estudantes da PUC, da Gávea, às alunas da PUC da Gávea, porque é isso mesmo, assim, é um grupo, é uma comunidade de pessoas ali, entendeu? E que eu achei que assim, eu acho que a letra fala muito bem, assim, sobre o que é. São distraídas, são, assim, essa foi a sensação que eu tive, são meninas, assim, focadas ali na vida delas e tal, e tão distraídas em relação ao que acontece. Eu não sei nem se é isso, tá? Mas, assim, foi a impressão que eu tive. É o poeta. A impressão que eu tive, é o poeta, gente, é o poeta. E aí, na sequência, é o Vai Que Dá Certo. Esse é o hit, né? Isso é muito legal. Esse é o hit. É o hit, né? Esse é o hit. Vai Que Dá Certo, cara. Aí... Ela não vai gostar de dizer que Ela não vai gostar que eu diga isso, mas é a minha mulher também. Essa música não é pra mim, não. Falou, Ariadne, hoje tem conversa. Hoje... Não, mas ela brinca, mas assim... É uma coisa, mas isso é bom, porque assim, são coisas que a gente não vê na gente, às vezes, e que a outra pessoa fala e você, de repente, pô, é isso mesmo, né? Isso é uma coisa tão legal porque é uma música que muita gente se identifica e assim,
muitas mulheres se identificam, sabe? Muitas mulheres se identificam com ela. Assim, cara, esses comentários no YouTube, assim, porque a Ana Carolina cantou essa música também no show dela, no show que se chamava Ruído Branco, né? Essa canção era do repertório do show. E aí, quando eu vejo os comentários, né, no vídeo dela, diz assim, não é possível que vasculharam minha vida para escrever essa música, sabe? É sério, cara, essa música é demais. Uma outra amiga minha, Cláudia, lá do Rio, ela falou, pô, parece que você escreveu essa música para mim. Que é isso? Como é que... Então é isso, né, cara? Você nunca me telefona porque vai que eu atendo, entendeu? Se eu atender, você vai fazer o quê, né? Como é que vai ser isso? E se der certo, né? O que é que eu faço se der certo, né, cara? Então, agora, essa música foi totalmente espontânea, cara. Essa não foi... Cara, foi completamente espontânea, ela veio assim, e é engraçado porque ela, assim, ela não tem aquela coisa do... Ela é uma canção que se pronuncia sempre, é aquela coisa que eu falei, ela é harmonia, melodia, não tem assim, pô, esse violão é assim, essa... Não tem, ela é uma canção que veio... E é engraçado que eu usava uns acordes dissonantes nela, assim. Eu usava uma nona, uma terça. Aí um amigo meu, Fabrício, que tocava guitarra dica comigo de lá. Ouro. Fabrício olhou e ele falou o seguinte. Ele foi quase um psicólogo. Ele olhou, eu não tinha gravado o disco ainda. Eu fui tocando essa música com uns acordes assim, né? Ele olhou pra mim e falou assim, você tá com vergonha de tocar acorde natural nessa música. Ele falou isso, você tá com vergonha. Eu falei, cara, eu tô, entendeu? Quer saber? Tô, cara. Ele falou, não, cara, essa música é acorde natural. Eu falei, bom, tá bom. Bora. Aí, bora. Aí, essa música é acorde natural. E, assim, ela é uma música bem diferente do resto das outras músicas, sabe? E ela é o hit do disco, sabe? É uma coisa que eu não tenho controle sobre isso. Entendeu? Não tenho controle sobre isso, entendeu? Ninguém tem. Fala por si só, né? Fala por si só. Você aqui. Mais uma pra Ariadne? Nossa. Ariadne, mais tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como são as coisas? Isso é quando ela foi morar lá, assim, porque ela morava aqui em São Paulo. Ela estudou em Volta Redonda, veio morar aqui em São Paulo um tempo e eu já morava no Rio, né? E aí, quando ela foi morar comigo lá no Rio, aí eu digo assim, aí é a história, né, cara? Assim, não tem muito o que dizer além da própria letra da música, né? Mas é essa história de quando ela foi morar lá e assim, o que essas coisas assim que a gente pode pensar, o que é que a gente era antes? Pô, eu não lembro nem mais o que é que eu era antes, assim, disso estar acontecendo aqui, sabe? Porque esse momento agora é uma nova vida, sabe, é uma nova experiência, assim. Quando eu penso assim no como é que era antes mesmo, pô, nem lembro como era antes, sabe? Assim, é basicamente isso, assim, fala sobre essa música. E é uma música que eu queria fazer uma coisa mais balada, assim, mais tipo Paul McCartney, talvez. A primeira vez que eu falo de um cara estrangeiro, assim, no meio das influências. Mas essa eu quis fazer, porque o Paul merece. O Paul Paul merece, tá nessa. Paul merece. Paul merece, tá nessa lista aí. E aí, assim... Mas cantando em português, né, cara? Aí eu achei que ficou uma coisa meio Roberto Carlos, assim, sabe? E aí eu penso assim, cara, pois é, né? Porque assim, no início o Roberto fazia versões, né, dos Beatles e tudo mais. Então tem muito a ver, né? Por esse caminho eu cheguei lá na Jovem Guarda, né? Mas é bem bacana, bem bacana. Gosto muito dessa música. E aí, pra finalizar, é o Parado no Perigo. Parado no Perigo, Ana Clara Horta e Gabriel Pondé. Que tem um arranjo de cordas muito legal também. E eu gostei muito dessa música. Eu acho que é só isso mesmo. A graça do meu riso, até o que eu não digo, também fala por mim. Tava tudo bem comigo. Quando você passa, diz como é que eu fico. Fico sem saber de onde eu vim, parado no perigo, perdido por um beijo seu. Falei, nossa, isso tá dito, entendeu? Eu não vou mais dizer nada, entendeu? Então, é isso. Esse é o Cortejo. Cortejo! Que tem essa capa e a arte gráfica maravilhosa, feita por ninguém menos que a minha querida Mariana Volker, minha parceira. Mariana Volker. Cantora maravilhosa, né? E, porra, aquela música dela, né? O Devagarinho com Gilsons, que é muito boa, demais, maravilhosa. Mari,
Beijo pra você, querida. Mais Bom, um. Chegamos no derradeiro, porque é book song, né? É book song. Chegamos no derradeiro. Verdade. Book song é porque tá certo. Vamos lá. O derradeiro. Derradeiro que é o Emerson primeiro. Leal. O derradeiro que é o primeiro. Emerson Leal. Esse aqui foi realmente no seu estúdio? Foi lá em casa. Foi muito guerrilha mesmo. Na Tijuca, guerrilha total. Tinha acabado de chegar no Rio, aquela velha história, né? E comecei e fiz um curso de home studio, né? Porque o Fabrício, que é o cara que eu já tinha falado aqui, que falou sobre a Vai Que Dá Certo, que eu tava com vergonha de fazer acorde natural, eu via ele lá atrás, quando a gente tinha banda lá em Salvador, ele gravar em casa, né? E eu falava assim, pô, cara, mas esses timbres aí, eles não estão muito legais. Ele falou, não, cara, mas isso vai melhorar, porque isso já foi pior, vai melhorar e tal, porque os timbres virtuais, eles estão sempre se aprimorando, né? Sim, sempre melhorando, né? Sim. E aí eu falei, bom, eu via ele gravando em casa, eu falei, cara, eu vou fazer um curso de home studio. Eu fiz o curso de home studio, o curso de home studio mais legal do Brasil, com o Sérgio Isaacson, né? E eu comecei a montar o estúdio em casa. E eu comecei a gravar, né? No meio desse processo, aconteceu uma coisa muito interessante que a gente conversou em off, né? Que a gente falou que dava até um outro podcast, que é o seguinte, foi a história do Chico Buarque, né, cara? Nossa. Né? Aquela história toda que eu contei, que ele me viu tocando e tal. E aí, assim, muita gente passou a me conhecer, né, tal. Assim, passou a me procurar saber quem eu era e tal. E aí eu falei, bom, então tá na hora de eu acelerar o processo desse disco, né? Depois daquilo, aí começou, né? Aí comecei a acelerar o processo, comecei a fazer aquilo me deu uma gana, assim, para continuar. Eu já vinha fazendo, mas vinha fazendo num ritmo e aí isso me deu um outro ritmo, me deu uma outra gana, né? Um outro senso de urgência, assim, para terminar, né? Caramba! Então foi isso. Esse foi na guerrilha, chamei pessoas próximas para trabalharem comigo, né? E foi o momento de descobrir, porque assim, eu já fazia música lá em Eu tinha banda, eu já toquei, já tinha feito um show autoral também, Sim. sozinho, né? Mas assim, você entrar com um disco, entrar no mercado e dizer eu sou Emerson Leal, eu sou um artista, eu sou um artista e tô botando minha cara a tapa, isso é uma coisa muito diferente, cara. É uma coisa muito diferente. Então foi o disco do aprendizado, foi o disco de entender que para colocar uma coisa dessa na rua é preciso muito mais do que talento, é preciso uma disposição, é preciso você entender de vários assuntos, é preciso você deixar a sua vida mesmo, né, a serviço do seu trabalho, sabe? Esse foi o disco do aprendizado. Olha, e participações da Verônica Ferriani, né? que é espetacular, né? Espetáculo. Ela e o Luiz Tati. O Luiz Tati, exatamente. Aí a gente pode fazer um faixa-faixa também, se vocês quiserem. Pode ser. Bora. Ou você prefere de outro jeito? É que o pessoal tá gritando pra mim, já deu a 1 hora. É Mas, então vamos fazer o seguinte. Não. Vamos escolher algumas Vamos lá. faixas. Vamos, pode escolher. Quer escolher alguma? Pode começar escolhendo, já pega. Vou escolher a do Luiz. A do Luiz Tati? Das Flores e das Dores. Que ele também grava depois. No Ele álbum gravou, dele. exatamente, ele gravou, maravilhoso. Essa música eu fiz eu vou contar aqui uma coisa que eu não contei nem pro Luiz Tati. Eu vou dar isso pra vocês. hein? Exclusividade. Exclusividade. Olha o corte, olha o corte. Olha o corte. Essa música, cara, eu fiz primeiro pensando na Larissa Riquelme. Vocês sabem quem é a Larissa Riquelme? Você sabe, né? Você sabe quem é a Larissa Riquelme? Larissa Riquelme era a torcedora símbolo do Paraguai na Copa de 2010. 10? Eu acho 10, que era né? 10 na África do Sul. Isso. Eu acho que era isso. E aí, por isso eu fiz uma guarânia, né? Paraguaia, né? E aí, era isso, era Larissa, pararararara, mas não tinha letra, não. Era só o Larissa. Aí, como eu convoquei o Tati para participar, as pessoas que estavam ali em comunicação comigo, né? E porque o Tati é o prefaciador do livro, do Book Song. É verdade. Então, eu falei, professor, é o seguinte, eu estou fazendo um disco e tal, e aí seria uma honra para mim ter uma música contigo. Aí eu mandei essa música para ele e ele fez. E ele acertou no seguinte:
Ele coloca o nome das mulheres, que são nome de flores também. A Cássia, o que era Larissa, mas ele não sabia, ele tá sabendo agora. Ele não sabia. Vou mandar pro Luiz. Olha como Olha foi. Com exclusividade. Como Exclusividade. Cara, e assim, ele acertou total. Era um nome de uma... Olha o que é um letrista de alta categoria. Não, é incrível, né? Nossa, o cara sabia o que eu tava querendo dizer. O que tá pedindo, né? O que a melodia tá pedindo, né? Exato. Era o que você já tinha feito. Eu tinha feito sem ele saber. Era Larissa. Mas ele colocou a Cássia, a Tulipa e tal. E aí ficou essa música de nomes de flores, né? Caramba. Que foi uma honra. Quando eu recebi, eu achei maravilhoso. Convidei ele para cantar comigo. A gente gravou no Space Blues. Foi maravilhoso. E depois ele me deu esse presente dele gravar no disco dele também. Né? Realmente. Pô, maravilhoso. Vou escolher. Eu quero... Escolhe. Escolhe uma e aí a gente faz a pergunta. Maravilha. Vamos nessa. Eu quero que você fale um pouquinho da Silêncios. Silêncios é ótima. Adoro essa música. Silêncios é uma... assim, a minoria das músicas é só minha, né? Silêncios é uma música que foi um assunto, né, que pintou na minha cabeça e que eu fiz numa caminhada lá na Tijuca, onde eu morava, e que veio junto com melodia. Junto com a melodia. Foi o verso que apareceu na minha cabeça pronto foi esse aqui, ó. Se ao te ver pela cidade... Como é que uma pessoa pensa assim, ó? Se ao te ver pela cidade? Do nada, assim. Veio isso junto com melodia. Veio agora, isso, né? Juro, assim... Veio isso, assim, disso eu fiz uma música inteira, assim, eu criei uma história, né? Se ao te ver pela cidade. Se ao te ver pela cidade, quem? Assim, né? E se eu te ver pela cidade, o quê também? O quê? O que é que vai acontecer, né? Nossa. E aí, Silêncios é bacana porque, assim, porque Silêncios, né? Porque um silêncio, ele pode dizer muitas coisas, né? E a gente não sabe o que... O silêncio pode ser de muita coisa, né? E aí, o que é a história? A história de duas pessoas que se relacionavam, que não se relacionam mais, mas que moram na mesma cidade. Tinha que morar na mesma cidade, né? Pra poder se eu estiver pela cidade. Se eu estiver pela cidade, o que é que eu vou encontrar, assim? O meu silêncio vai querer dizer o quê, né? E aí tem o silêncio da vaidade, né? O silêncio da elegância. Essa é uma letra que eu gosto muito, né? E que foi se desenvolvendo junto com a música. Porque, assim... Eu não me lembro a letra agora, para falar a letra só se eu estivesse tocando ela, mas assim... ele diz se eu pudesse te encontrar de novo e tal, e assim, às vezes eu te mando uma mensagem para dizer qualquer bobagem, né, para tentar chegar mais perto. É certo, depois desse tempo todo vi que eu era tão mais bobo ao tentar ser mais esperto. E aí? Mas hoje não vacilaria tanto. Pouparia o seu pranto, te daria céu e mar. Que nada. Com o silêncio da elegância, você diz que a distância é o melhor que eu posso dar. Né? Maravilhoso. É muito legal, né? Então, o silêncio da elegância, o silêncio da vaidade, o silêncio de não sei o que, o silêncio pode dizer muita coisa. Então, silêncios. Essa música, eu me amarro nela, é uma das músicas que eu mais gosto hoje. Minhas. Uma letra muito boa, né? Muito boa. Certeira. Muito certeira. Eu tenho que dizer uma coisa. A gente sempre, nas entrevistas, a gente sempre fala, olha, volte, tá vendo? O Emerson tá convocadíssimo a voltar, né? Convocado é a palavra. Convocadíssimo. Muito lisonjeado. Porque, assim, faltou coisas. Faltaram coisas, muitas. A gente não chegou aqui, não faltaram coisas. É mesmo, cara? Faltaram. Nossa, cara. Não vou entregar o ouro. Tem que rolar uma parte 2 aí. Tem que rolar uma parte 2. A gente vai agradecer muito. Mas antes de agradecer... Mande. Pode? Tô aqui. Emerson Leal, o que você acha da música brasileira hoje? O que eu acho da música brasileira hoje? Eu acho que nunca se fez tanta música quanto hoje. Eu acho que a música brasileira, ela, diferentemente de outros lugares no mundo, ela é uma música muito bem consumida pelo povo brasileiro. O que eu quero dizer é o seguinte, que em outros lugares não é a música nacional, assim, em muitos outros lugares não é a música nacional, ou seja, a música do lugar que é ouvida, é uma música estrangeira e tudo mais. Nós merecemos nos ouvir porque nós somos muito bons, né?
ainda nesse festival na Itália, eu estava conversando com um guitarrista de uma banda, estava almoçando todo mundo, né? A banda ia se apresentar no dia seguinte. E eu estava conversando com um guitarrista da banda chamada The Moorings, é uma banda francesa, né? De uma cidade muito perto da Alemanha, que eu não vou me lembrar o nome agora. Mas assim, eu perguntei a ele, eu não sabia, mas eu perguntei a ele, você é guitarrista? E eu estava com o meu violão do lado. E ele disse o seguinte, assim, eu tento, eu não posso dizer que sou guitarrista na sua frente, porque a música brasileira é muito difícil. Uau! Ele falou isso. Caramba! Entendeu? Então, o que eu acho da música brasileira hoje é o que eu acho, assim, da música brasileira sempre, de um modo geral. É uma música muito criativa, eu acho que é a melhor música que se faz no mundo, sabe? E eu acho que a gente consome ela bastante, assim, vamos dizer, não entrando aqui no mérito do que eu acho bom ou ruim, né? Do som que eu ouço ou não, né? Porque isso é irrelevante, eu acho, nesse momento. A gente está falando da música brasileira como um geral, como um todo, né? No geral. Eu acho que a música brasileira é a melhor música do mundo, é a música que a gente tem que continuar ouvindo, é a música que nos representa, é a música que fala como nós somos, e a gente tem que se dar a chance de gostar do que nós somos. Nós temos que nos dar a chance de gostar do que nós somos. Porque nós somos foda. Não é isso? Nós somos foda. Nós somos foda. É tipo Caetano, né? Desculpa. Muito bom. Emerson vai voltar? Oh. Tem que. Bom, tem que. Eu tinha conversado com a Carla lá atrás, né, em off aqui, que eu estou produzindo material novo. Estou produzindo material novo, eu vou lançar ele aqui. Estou me comprometendo a isso agora. Aê! Tá vendo? E olha só, né? O cara é tão bom de ouvido e bom de papo, né? E uma simpatia também. Agradeço, baiano, gente. Né? Não tem como, né? Desculpa, né, galera? Desculpa aí. A gente tem um samba inacabado. Coitado desse enredo sem final, nem triste, nem feliz, nenhum poema. Quem sabe se terá valido a pena. A gente tem um samba abandonado, recado que ninguém vai receber. Um canto vai morrer sem ser cantado. Coitado, ainda antes mesmo de nascer. Mas sim, por outro lado, é interessante. Há sempre algo de bom numa pior. Desculpa pra te ver, de novo te saber. Pretexto pra te conhecer melhor. A vida, sempre a vida leva a culpa de tudo que se faz ou não se fez. Mas antes que se esqueça, esse é o recado. A gente tem um samba inacabado. A gente tem um samba inacabado. A gente tem um samba inacabado. Desculpa, galera. Emerson, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Desde a primeira vez que eu abri um vídeo seu lá, já falei o que é isso que está acontecendo aqui. Depois descubro um cantautor, né? Um cancionista maravilhoso também. Você fala, caramba. Obrigado. Cara. Que talento, que coisa incrível. Que bom que você nos presentia com a sua arte, meu irmão. Cara, eu só tenho a agradecer por estar aqui. Realmente eu acho que é um prestígio muito grande para mim estar aqui,
sabe? Sou fã do canal de vocês, eu acho que vocês fazem um trabalho muito bom. Não é fácil ter um canal atuante. Não é fácil. Né? No YouTube, a gente sabe disso, e com qualidade como vocês têm, é uma coisa, assim, sublime. Vocês estão de parabéns, e eu vou recomendar a todo mundo que venha, todos os artistas que eu conheço que venham, porque é um programa maravilhoso esse podcast que vocês têm. É um trabalho sensacional, de que vocês fazem realmente de coração e com muita verdade. Isso é maravilhoso, isso é... Palmas, gente. Palmas pro Musicália. Palmas pra Emerson Leal. Pra Emerson Leal, por favor. Muito obrigada, participação ótima, papo delícia. A gente podia ficar aqui, mas fazer um podcast tradicional certeza. E ficar 4 horas aqui. Porque nossa, mas pelo amor de produção Deus. tá gritando, vai sair do padrão, vai sair do padrão. A gente pega umas cervejas aqui, bicho, a gente vai até, não é isso? Vamos aguardar a parte 2, gente. Vamos, É isso. já tá em parte 2, né? É Vai isso. ter parte 2, que ótimo. Bom, muito obrigada a você aí pela sua audiência. Não se esquece de curtir, de comentar, de compartilhar muito. E se puder e quiser, considere ser membro do canal para ajudar a gente aqui a manter o negócio todo funcionando, tá bom? Até a próxima, gente.